Salve, salve galera do canal do Patriota, tudo certinho? Canal Física com Patriota mais precisamente e da Isolada Física com Patriota. Aqui é o Álvaro mais uma vez, estou trazendo mais uma resolução de exercício, certo? Para sair um pouco da zona de conforto eu vou mexer um pouquinho com o plano inclinado, ok? Mas lembre-se, como eu expliquei, toda questão de bloquinho, independente de como ela seja, da configuração que ela tenha, o procedimento de resolução é sempre o mesmo, ok? Essa aqui vai exigir um pouquinho mais de conhecimento seu sobre triângulos, certo? E sobre angulações dentro do triângulo, mais precisamente que está no assunto triângulos. Só que eu preciso reforçar um detalhe que eu esqueci de falar nas outras aulas, que é bom reforçar. Se você estuda matemática, se você estuda na internet matemática, estuda, como é que eu posso dizer, estuda por algum isolado, algum cursinho, lembre-se, para você entender física, você precisa entender muito bem matemática. A base da física, a mãe da física, a mãe da físico-química, a mãe de das matérias de cálculo é a matemática, ok? Então estude matemática, que física às vezes até sai por matemática. Bom, primeiro passo a gente vai ler aqui a questão, vamos lá. No esquema representado na figura abaixo, o bloco C tem massa meio quilograma e está em repouso, certo? Qual é o conceito de repouso? Repouso, existem dois repousos, o repouso estático e o repouso dinâmico. O repouso dinâmico é se o bloco tivesse movimento retilíneo e uniforme, ou seja, sem nenhum tipo de aceleração, mas ele estaria se movendo em relação ao chão, um referencial como o chão. E existe o repouso estático, que ele estaria realmente parado em relação com o referencial, o chão, certo? O chão ou algum outro referencial também parado em relação a ele. Sobre o plano inclinado de 37 graus com a horizontal, preso pelo fio AB. Mas lembre-se, por mais que eu fale que existem dois tipos de repouso, a condição dos dois é a mesma, certo? A força resultante sobre aquele corpo é nula. Então, a lógica para formar um ou outro é a mesma. Não há atrito entre o bloco e o plano. É bom lembrar disso aqui para você não adicionar força demais. Vamos lá. Primeira A. Qual é a atração exercida pelo fio? B. Cortando-se o fio, qual é a aceleração adquirida pelo bloco? Aí você tem os dados da questão, ele diz que a aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado, dá o seno de 37 graus e dá o cosseno de 37 graus. Olha só. Primeiro ponto que eu quero avaliar com vocês, eu vou abrir aqui a questão como um todo. Está aqui a questão, certo? Estão aqui as forças, eu vou aproximar um pouco com a lupa. Está aqui as forças, peraí, pronto. Aqui as forças estão, beleza? Vou só dar aquela, pronto. Você vê que geralmente quando você tem um plano inclinado, a primeira coisa que vem na cabeça do vestibulando, do aluno que estuda física é: vou decompor o peso, certo? É uma ideia certa, está totalmente correto, e é o procedimento que vamos usar aqui. Beleza? O peso tem que lembrar que ele é sempre perpendicular ao chão. Perpendicular, melhor dizendo assim, ele se aponta 100% da Terra. Então ele meio que vai ficar perpendicular à superfície. A superfície que eu falo é essa superfície aqui, ok? Essa daqui é a normal. Bom, o peso vai ficar nessa configuração, ok? E a normal, ela é, como eu disse, ela é perpendicular à superfície em que está apoiado o objeto. Ou seja, a normal está apoiando esse objeto, está apoiando o objeto nesse sentido. Então, a perpendicular a essa reta aqui, que é a reta da rampa, é nesse sentido aqui, ok? E você tem a tração, que é a que está no fio. Aí você decompõe o peso em Px, Py. Aí você me pergunta, Álvaro, como assim esse ângulo aqui é de 37 graus se o ângulo está aqui? Aí eu vou passar para você. O pH, provavelmente, se você não viu a aula dele de dinâmica disso, veja. Mas se você está com um pouco mais de pressa, se você está com um pouco mais de pressa e tal, e só quer a questão em si, o ponto A, eu vou dar esse pontinho para você. Mas a minha recomendação é: assista todas as aulas. Não venha querer fazer questão e tentar estudar por questão, porque isso não vai funcionar. O negócio é você estudar as aulas primeiro. Aqui esse reforço é mais para quem estudou as aulas, ok? E para quem está com muita pressa, vocês não têm tempo. Vamos lá. Eu fiz aqui bem grande para ficar mais fácil de ser entendido. Vamos entender aqui. Vocês estão vendo que esse ângulo aqui é o alfa? Esse ângulo alfa aqui, vou pegar até o lápis para ficar mais fácil. Esse ângulo alfa aqui, ele representa o ângulo de 37 graus na questão, certo? E bom, o que é que você vai fazer? Primeiro ponto, você vai botar as forças e você vai pegar o peso e fazer uma linhazinha simples para que ele encoste na base da rampa. E você também alonga o PY aqui, ó. O PY aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. PY é como se alongasse para cá e para cá, para poder fechar um triângulozinho mais visível, tá vendo? Você fechou esse triângulo aqui, ó. Beleza?
Bom, você está vendo que como o peso vai bater aqui, como ele bate na superfície que é horizontal, com a superfície horizontal, ele bate sendo perpendicular, ok? Então forma 90 graus aqui, 90 graus aqui. Beleza? Vocês lembram que a soma dos ângulos internos de um triângulo, estudo de matemática, é sempre 180 graus. Então você concorda que se eu somar alfa com beta com 90 graus, vai dar 180 graus, certo? Esse beta aqui eu coloquei por convenção mesmo. Só chamei esse ângulo de beta, ok? Vai dar 180 graus. Vocês estão ligados que eu falei que a normal é perpendicular ao plano em que está em cima o objeto, certo? Então, se ela é perpendicular, ela faz 90 graus com a reta da rampa. Assim como o PY, porque querendo ou não, o PY é como ele tá na mesma direção que a normal. Então, se ele está na mesma direção, ele também faz 90 graus. Então, aqui é 90 graus. Como beta é um ângulo oposto por esse vértice aqui, e você está vendo que melhor dizendo, esse ângulo aqui é formado pelo peso, pela reta da rampa, assim como o beta é, então isso aqui é um ângulo OPV, certo? E ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, se aqui é beta, como esse ângulo aqui também é oposto pelo vértice a beta, ele também é beta. Aí você pergunta, peraí, um triângulo de 90 graus, quer dizer, um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, por isso é retângulo, e tem o ângulo beta, qual ângulo fica faltando para somar os 180? O alfa. Então, aqui em cima é sim o ângulo alfa, e assim se prova que quando você vem para cá, aqui é 37 graus, ok? Vamos voltar agora para a resolução da questão. A questão é mais simples, o que demoraria você interpretar isso aqui para você dar essa relembrada. Tração exercida pelo fio. Como aqui ele está em repouso, as forças em direções de mesma direção e sentidos opostos têm o mesmo módulo, ou seja, se anulam. Então a normal se anula com PY, certo? Aqui como a normal, vou pegar o lápis aqui, a normal se anula com PY, é igual ao PY, e o PX tem o módulo igual à tração. Mas como ele quer saber da tração, então a gente vai para a relação PX, tração. Tração é igual a PX, e o PX, por sua vez, é igual a P vezes o seno de 37 graus, certo? O PH vai explicar isso na aula, eu não vou poder ficar relembrando todos os tópicos. Eu lembrei mais esse daqui do ângulo, que às vezes ele não é tão provado. Mas o porquê que o PX vai ser relacionado com o seno, você aí vai ter que ver na aula, porque isso aí é o PH, o professor, que vai resolver para você. Mas vamos lá. Tração é igual a PX, que é igual a 5. O peso do bloco é 5, certo? O peso do bloco, vamos substituir aqui, ele é 5 newtons, porque a massa do bloco é meio, e a aceleração da gravidade é 10. 10 vezes meio, 5. E os 137 graus ele nos deu aqui é 0,6. Logo, a tração exercida pelo fio é 3 newtons. Então, o valor do PX e o da tração é 3 newtons, certo? Aí ele diz assim, cortando-se o fio, qual a aceleração do bloco? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu tiro a tração, o PX muda alguma coisa? Não. O módulo de PX continua o mesmo. Então, analisando eu vou chamar isso aqui de horizontal, tá? Eu sei que o horizontal é aqui, mas vamos dizer, analisando o eixo da rampa, esse eixo aqui da rampa. Quais são as únicas forças que vão agir nele depois que eu cortar a tração, que eu cortar essa corda? Só o PX vai agir aqui, por isso o bloco vai descer pela ação do PX. Então a força resultante nesse eixo vai ser PX, que vai ser igual a 3 N. Qual é a outra forma de calcular a força resultante que eu reforço desde a primeira questão? Massa do corpo vezes a aceleração por ele exercida. A massa do corpo a gente tem, substitui aqui meio, vezes a aceleração, que é o que ele quer, igual aos 3 N. Dividir alguma coisa por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então a aceleração do bloco é 6 metros por segundo ao quadrado. Gente, mais uma vez obrigado pela compreensão. Desculpa esse vídeo ter ficado um pouco longo, mas é sempre bom estar dando aquela relembrada. Estudem bem, lembrem-se, o ano é de vocês. Aproveite essa quarentena para estudar. Se você não conseguir estudar muito bem, não se preocupe, o ano está aí todo. Não é porque você não se matou numa quarentena que você vai deixar de conquistar o seu sonho, ok? Por favor, se inscrevam no canal do PH, tá certo? Curtam o vídeo, beleza? Compartilhem com os amigos de vocês, para quem quiser aprender física de uma forma mais descontraída. Lembrando, o PH, o professor é ele, o formado na área de cálculo, com física e tal, é ele. Eu sou eu fui um estudante como você, estudei um pouco,
tal, e ainda estou em processo de aprendizagem, mas não se preocupe que o que eu puder passar para vocês, eu vou tentar, ok? Então, um beijo a todos e tamo junto.